Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a Reforma Protestante não tratou apenas de questões religiosas. Ela teve também implicações econômicas, sociais e políticas e contribuiu grandemente para a educação e as artes. No programa de hoje, recebemos o professor Dr. Marcel Mendes, que é formado em engenharia e é doutor em história e já foi também vice-reitor várias vezes da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Dr. Marcel, a nossa satisfação é imensa em recebê-lo aqui hoje. Obrigado. Para ouvir, para receber a sua entrevista sobre um tema muito importante, a relação da Universidade Mackenzie com a Reforma Protestante. E eu quero começar perguntando, do ponto de vista histórico, quais são os fios condutores que ligam a Universidade Mackenzie à Reforma Protestante? Boa tarde. Boa tarde. É uma pergunta muito interessante a sua, porque há, às vezes, esse questionamento de que nós, como universidade, não teríamos uma relação histórica com o protestantismo histórico. Mas essa relação, ela existe, é clara, e existe, então, uma certa sequência que vamos fazer, então, um resumo dela, das origens para o momento presente, o contexto atual. Lembrando que a Reforma, ela tem seu espaço, sua geografia na Europa continental, Alemanha, com Martinho Lutero, a Suíça, com Ulrico Zwinglio e com João Calvino, em Genebra, e depois ela vai reverberando e vai atingindo outros países vizinhos, como a Holanda, e transpõe o canal da Mancha para chegar na ilha da Grã-Bretanha, onde ela tem uma vertente que se estabelece na Escócia e na própria Inglaterra, sob o rei Henrique VIII. A Reforma chega, as ideias chegam e elas são, de alguma forma, incorporadas no movimento de reforma que estava acontecendo simultaneamente também em relação à Igreja Católica nas Ilhas Britânicas. A Igreja Anglicana, uma igreja nacional, ela também teve simultaneamente um movimento de reforma. Mas, realmente, a importância que nós vemos nesse estágio intermediário é que o pensamento calvinista, a teologia reformada, ela acaba sendo transportada para a Inglaterra e ali existe, então, o movimento dos puritanos que contribuem para uma reforma mais profunda na própria Inglaterra. E esses puritanos, por exemplo, produzem a chamada Confissão de Westminster, de 1648, e esta confissão de fé é uma síntese teológica de toda a interpretação reformada das Escrituras, das doutrinas fundamentais. E da Inglaterra, nós temos sempre aquela transposição do Atlântico, que leva, então, pelo Mayflower, aquela embarcação histórica que vai aportar no nordeste dos Estados Unidos em 1620. Nova Inglaterra. Na Nova Inglaterra. E ali, então, nós temos uma imigração em bloco de puritanos. E os puritanos são reformados e que têm uma doutrina, tinham uma doutrina bastante clara e firme nos fundamentos da reforma. E é justamente com o progresso dos puritanos nos Estados Unidos que nascem as primeiras universidades famosas, inclusive, como Harvard, que é de 1636, Yale é de 1701, Princeton é de 1746, as grandes universidades. Mas não só isto. Dentro da proposta, realmente, de reforma e na perspectiva calvinista, a educação passa a ser realmente uma estratégia importante para a difusão dos pensamentos, da proposta da reforma, e é assim, então, que
a partir dos Estados Unidos, vem para o Brasil no século XIX, vem os pioneiros missionários que implantam aqui no Brasil as primeiras igrejas presbiterianas e, junto com as igrejas, vem a proposta do estabelecimento de escolas. E as escolas podem ser divididas, inclusive, em duas categorias, aquelas de menor porte, as paroquiais, para filhos de crentes, e as escolas, ou os colégios de porte maior, que são realmente agências para a formação do pensamento, formação de elites, para realmente fazer a diferença na sociedade. Mackenzie de hoje, na realidade, nasceu como escola americana, uma escola, um pequeno embrião, em 1870, na casa dos missionários norte-americanos, como todos sabemos, George Chamberlain, sua esposa, Mary Ann, e ali nasceu, então, uma pequena escola. Escola americana, 1870, mais tarde ampliada para o Mackenzie College, sob a contribuição já e direção de Horácio Lane, e assim nascem os cursos superiores, depois a Escola de Engenharia, e depois nós temos a ampliação do número de cursos. A universidade faz 65 anos que nasceu, em 1952, e hoje essa instituição toda, com seus 45 mil alunos, é o resultado, então, de uma visão missionária, de uma ação missionária que considerou a educação como uma estratégia realmente fundamental. Então, nós somos, nesse sentido, herdeiros históricos do movimento de reforma, de uma versão, digamos, reformada, que foi, de certa forma, repaginada nos Estados Unidos pelo movimento puritano, sim, que também sofreu alguns outros influxos, aí de avivamentos, e nós, então, hoje podemos dizer, realmente existe um fio condutor claro e nítido que nos liga ao século XVI e nos liga realmente às matrizes da reforma protestante que ali se estabeleceu a partir da Alemanha, da Suíça e de outros países por onde ela se propagou. Os reformadores eram grandes intelectuais, né? Martinho Lutero. Eram professores universitários, inclusive, e foi praticamente nos recintos das academias, das universidades, que as ideias da reforma se propagaram, com teses e com documentos e com propostas realmente de alto nível, e eram todos eles portadores de uma cultura humanista muito ampla, muito rica, de maneira que não foi simplesmente um movimento eclesiástico, mas também cultural, e pode-se falar realmente em algo intelectual que impactou o mundo, mudou a história. Por isso o marco da reforma não é apenas um marco eclesiástico, ele realmente mudou a história, e nós então somos de alguma forma aqui também herdeiros disso que aconteceu. Uma história muito bonita. Agora, na prática, doutor Marcel Mendes, o que significa para uma instituição como o Mackenzie ser herdeiro da reforma protestante? Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Continue conosco. A Reforma em Livros. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Dr. Marcel Mendes. Professor, na prática, o que significa para uma instituição como o Mackenzie, uma instituição educacional, a ser herdeiro da reforma protestante do século XVI? Eu diria que, em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade, porque nós temos um compromisso histórico de ser fiéis ao desígnio e à vontade dos nossos instituidores primeiros, os fundadores, que tinham esta perspectiva, essa visão, esse entendimento de que nós deveríamos ser uma instituição confessional. Confessional para quê? Confessional para fazer a diferença, para ter realmente uma proposta diferente, que não só em sala de aula, mas também em todo o seu ambiente acadêmico, escolar,
toda a dinâmica da instituição, refletisse, de alguma forma, uma série de princípios e valores que fazem a diferença já na formação do caráter e na preparação dos profissionais. Então, nós, como instituição, assim chamada herdeira da reforma, nós temos essa responsabilidade histórica de não desviar esta rota, de realmente termos uma identidade bastante nítida e clara e que seja percebida pelo aluno, percebida pela sociedade, percebida pelos pais que trazem os seus alunos aqui para os colégios da instituição e que possamos realmente passar a ser uma referência. Em que aspecto? Aspecto justamente que a formação não é apenas profissional, não é apenas acadêmica, mas ela envolve princípios onde eu destaco a ética como um diferencial importante e que não apenas faz parte do discurso acadêmico, mas deve ser vivenciada, a questão da coerência entre o discurso e o procedimento, até nos atos institucionais e toda a dinâmica da instituição, ela deve revelar claramente esse valor, o valor da ética, da retidão, da verdade, da lisura, da honestidade. E essa honestidade, ela também traduz uma honestidade intelectual, no sentido de que nós não trabalhamos com pressupostos falseados ou, de alguma forma, nós damos sempre aqui o espaço para o contraditório, para as várias perspectivas, para os diferentes prismas de observação, de análise, de crítica dos assuntos, deixando e preservando, então, a liberdade de opinião, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, que esse é um valor importante também, a liberdade. Nós não nos propomos aqui a fazer catequese, a impor um único ponto de vista, mas a estimular, a envolver no diálogo, no debate acadêmico, os diferentes pontos de vista, deixando sempre claro a nossa cosmovisão, nosso modo de ver o mundo, de ver a Deus, de ver o próximo, nosso relacionamento, nossos compromissos sociais, que também nos prendem, digamos, ao nosso tecido social e nos alertam de que nós, privilegiados pelo ambiente escolar, pelo ambiente acadêmico, pelo ambiente científico, por todo esse espaço realmente de discussão epistemológica, nós deixamos sempre visíveis os nossos compromissos, que são com a sociedade, são com a família, são com a igreja, sem dúvida, mas, sobretudo, os nossos princípios fundamentais, que são baseados na ética, que são baseados na transparência, na liberdade, na justiça, num relacionamento realmente que possa ser sem exclusão, sem pressupostos que excluam minorias ou que deixem fora de contexto outras opiniões. Bem, doutor Marcel Mendes, o senhor falou sobre responsabilidade histórica. Eu acho que existe um outro aspecto também muito importante, que gostaríamos de ouvir a sua opinião. Acho que existe uma responsabilidade também teológica. Mesmo no curso de teologia do Mackenzie, uma grande parte dos alunos vem de igrejas pentecostais. Como é que o senhor vê isso? Isso é um dado interessante, que eu até confesso que desconhecia, mas esta informação de que alunos do meio pentecostal vêm cursar teologia aqui... E aprender teologia reformada. Aprender teologia reformada é uma indicação de que nós somos vistos com confiança e como uma instituição séria, que realmente se debruça sobre os estudos teológicos e que realmente busca de uma forma equilibrada, equidistante, realmente pensar as coisas que dizem respeito à fé, a Deus, à vida eclesiástica. Isto realmente nos reforça essa questão da diferença, ou seja, se a universidade é uma universidade que preserva sua identidade e, de alguma forma, é herdeira das tradições reformadas, ela também, no seu dia a dia, no corpo docente, no ambiente da sala de aula, nos debates, nos grupos de pesquisa, nas bibliotecas, assim, ela também transpira, digamos, esta confiança, esta honestidade intelectual. Creio que isto, então, passa a ser percebido e é um dado muito interessante. É um dado interessante porque o pentecostalismo
representa a maior fatia, né, do evangelicalismo brasileiro. E essa turma vindo para cá e aprendendo a teologia reformada, essa teologia reformada vai se espalhar cada vez mais. Sim, e esse dado, creio que é realmente muito auspicioso, porque a teologia reformada, além dos seus fundamentos bíblicos e teológicos no sentido estrito, ela também é um modo de ver o mundo, é um modo de encarar nossa responsabilidade. A partir do momento em que não se faz a diferença entre o profano e o sagrado, entre o tempo consagrado a Deus no domingo, por exemplo, e as nossas obrigações semanais, quando nós realmente percebemos que o Senhor é Deus da história, é também soberano sobre o nosso tempo, sobre todas as nossas atividades intelectuais, físicas, profissionais, isso faz uma diferença muito grande. Viver a fé cristã todos os dias da semana, os 7 dias, às 24 horas, sem a distinção que normalmente se faz de consagrar algum tempo, ou algum tema, ou algum espaço para o sagrado. Dr. Marcel Mendes, a Universidade Presbiteriana Mackenzie já tem mais de 140 anos. E enquanto Cristo não voltar, enquanto a igreja estiver na terra, o Mackenzie vai continuar também. Em termos assim, pensando no Instituto Mackenzie, pensando na Universidade de Mackenzie, que contribuição, que implicações terá tudo isso para o futuro? E como essas instituições poderão contribuir até para o futuro do nosso país? Daqui a pouco ouviremos a resposta do professor Dr. Marcel Mendes. Fique conosco. Educação Escolar Cristã, História, Conceitos e Práticas Pedagógicas, organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma. Professor Dr. Marcel Mendes, pensando no futuro, o que podemos esperar dos colégios e da Universidade Presbiteriana Mackenzie para uma contribuição para a sociedade brasileira? Nós certamente temos um compromisso, não só histórico com respeito ao passado, mas nós devemos, como instituição, estar preparados para o futuro, porque nossa sociedade está se tornando mais complexa, as questões sociais mais agudas, os valores, os princípios cada vez mais fragilizados, as famílias estão também vivendo seus dramas e há, de certa forma, questões que não estão realmente bem equacionadas, inclusive na nossa economia, na nossa estrutura social, questão da violência, sim, e todas as disparidades econômicas, uma série de questões de fundo mesmo que afligem a todos os brasileiros. E nós, como instituição cristã, reformada, nós temos certamente uma oportunidade, para não dizer que devemos encarar isso como desafio, de contribuir. Contribuir como? Nos colégios, por exemplo, uma formação que possa realmente fazer diferença em questões de caráter, de formação integral do ser humano, que não seja apenas escolar, no sentido técnico, estrito, mas que os jovens que passam aqui pelos bancos escolares dos nossos colégios possam levar, ainda na fase da formação do seu caráter, uma contribuição que seja positiva, diferenciada, realmente na questão de como se portar, como encarar o mundo, como realmente se posicionar na sociedade de forma diferente da tendência, digamos, do fluxo geral da nossa sociedade que se dilui quanto aos seus valores.
Na universidade, que hoje já tem também bastante desenvolvido, por exemplo, a sua dimensão de pesquisa, nós temos todo o desafio da sala de aula, de um ensino de qualidade, que sempre será um diferencial, terá que ser. Como é que nós podemos realmente ser uma referência? Não é simplesmente pelo nome ou pela localização geográfica, pela história toda que nós já carregamos conosco como um capital, uma credencial, mas certamente nós teremos que estar entre as melhores instituições e também, então, proporcionar aos nossos alunos uma condição bastante diferenciada para que eles possam assumir postos de liderança, como formadores de opinião, possam contribuir, então, dessa forma, para a mudança de mentalidades, para, inclusive, ocupar posições políticas de liderança do país. Creio que nós temos essa responsabilidade também de contribuir para essa formação intelectual das nossas futuras lideranças, também das lideranças empresariais. E isso nós temos pela tradição dos cursos profissionais, mas temos também pelos ambientes de pesquisa. Nós também desenvolvemos paralelamente atividades outras de integração. Nós temos, por exemplo, uma tradição muito forte em esportes. Isso não pode ser negligenciado, porque faz uma certa diferença. Verdade. E nós temos também hoje uma relação bastante forte com instituições internacionais, onde nossos alunos, nossos professores fazem também um intercâmbio efetivo de experiências. Nós podemos hoje já fornecer títulos com validade em países diferentes. E isso faz diferença muito grande de parcerias com instituições importantes, relevantes, fora do país. Então veja quanta responsabilidade. Não só carregar o nome de uma instituição presbiteriana, como já dissemos, herdeira da reforma, mas realmente de estarmos na ponta em termos de qualidade e podermos proporcionar para os jovens uma formação muito diferenciada, qualificadíssima em termos também de cidadania, em termos de compromissos sociais com nosso momento histórico, com a nossa sociedade, e pessoas que possam realmente, pela sua projeção, pela sua relevância acadêmica, ocupar os postos chaves. Isso certamente pode nos levar a cada vez sermos mais procurados como uma instituição que está no centro de São Paulo, que tem já quase 150 anos de existência e que tem esse diferencial. Aqui o diploma não é apenas uma certificação profissional, mas é realmente um passaporte para a cidadania, para o exercício da liderança, com valores embutidos não só na qualidade das aulas, das interlocuções com os professores, mas também na qualidade das pesquisas. Nós temos hoje já alguns destaques em áreas de pesquisa, em nanotecnologia, por exemplo, que nos remete, inclusive, às nossas origens acadêmicas, que são da Escola de Engenharia. Certo. Nós agora, 120 anos depois, nós já somos citados como uma instituição que, em algumas áreas, ocupa um destaque. E temos também em radioastronomia, por exemplo, referências internacionais. Isso faz com que Mackenzie não seja apenas uma casa de ensino, mas de formação de cidadania, de formação de mentalidades, e seja um polo irradiador que possa realmente contribuir para a família, para a nação, contribuir para a sociedade de modo geral. Temos, por exemplo, também aqui hoje alguns outros órgãos, como o Centro de Liberdades Econômicas, por exemplo, que é um modo diferenciado de ver a economia, certo, não totalmente estatizada, mas valorizar a iniciativa privada, a criatividade, a inovação. Temos várias ligas, temos realmente vários grupos de pesquisa que incentivam esse modo de ver o mundo com maior liberdade, com maior criatividade, com a iniciativa individual. Certamente, com esses elementos, nós podemos realmente estar no cenário das melhores universidades e dos melhores colégios, não exatamente por sermos uma agência de propaganda religiosa, exatamente o contrário. E pela nossa postura acadêmica, pela nossa responsabilidade social, nós darmos ao país uma evidência, uma prova de que nossas origens e a nossa identidade é bastante diferenciada. Dr. Marcel Mendes, em tempos de pós-modernidade, de tantos desafios, de inversão de valores, de muitas crises, faz sentido ainda manter uma instituição de ensino com essa cosmovisão,
ligada à reforma protestante, com valores bíblicos, espirituais? Eu creio que é exatamente o momento em que nós podemos fazer a diferença, porque o que é pós-modernidade ou modernidade líquida é a diluição de valores, de referenciais, e nós justamente temos como foco a valorização desses princípios, dessas referências, e cremos firmemente nisto, que a valorização, a reafirmação de valores que já eram os da reforma, no aspecto não propriamente dogmático, pragmático do culto ou da teologia, mas de vida, de contribuição para a sociedade. É aí que nós podemos entrar exatamente nessa brecha, nesse espaço, nessa lacuna e dizer, nesta casa, os valores não foram diluídos, não foram dissolvidos, pelo contrário, nós os valorizamos, entendemos que eles realmente são a estrutura do nosso modo de ver o mundo, da nossa epistemologia. Muito obrigado, Dr. Marcel Mendes. Nosso tempo não nos permite continuar, mas foi uma grande alegria, uma satisfação recebê-lo aqui hoje. Agradecemos também a audiência de todos vocês e nos veremos no próximo programa. Deus abençoe a todos. Cristianismo Reformado, uma história contada por meio da filatelia, de Maurício Melo Menezes. O livro convida o leitor a descobrir um pouco mais sobre a rica história da Reforma, contada por meio de imagens filatélicas da coleção do autor, inteiramente dedicada ao tema. As formas de estudar se renovam. Qualidade de ensino que tem 146 anos de história. Agora, você tem educação à distância. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Cada vez mais perto de você.